Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa noite, pessoal. Hoje nós temos a grata presença do Dr. Aguinaldo aqui com a gente. Em 4 de abril de 2013, quando essa casa abriu as portas, a primeira palestra foi com o Dr. Aguinaldo. Então, é com uma grata satisfação que a gente recebe ele aqui. Ele é uma pessoa muito querida nossa, ele é o dirigente lá do Centro Francisco de Assis, e a gente se sente muito grato quando ele vem a brilhantar a nossa noite. Seja bem-vindo, doutor Aguinaldo. Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. É com alegria muito imensa que eu volto a esta casa para desfrutar das vibrações que emanam dos corações amigos e trago um abraço de todos os nossos frequentadores e trabalhadores da Casa Francisco de Assis. Para nós termos sucesso na vida, são importantes 4 elementos. O primeiro deles é nós termos a mente focada para aquilo que nós almejamos. O segundo elemento é a vontade de cumprir aquele desiderato, aquele programa, aquele pensamento que está focado para o nosso desejo. O terceiro é a ação, porque não adianta eu estar com a mente focada, estar com vontade, mas se eu não tiver ação, eu não vou concretizar o meu ideal. Diz o Chico que no umbral tem muita gente bem intencionada, só ficou na intenção, mas não fez. E o quarto elemento, que é o resultado dos outros 3, é a competência, que nós vamos adquirir fazendo, errando, acertando, porque só não erra quem não faz. A gente tem uma mania de buscar a perfeição, mas sem se dar conta que para isso nós precisamos errar muito. Se não errar, não vamos realizar o nosso intento. Mas, à medida que a gente vai trabalhando, vai agindo, nós vamos errando menos e acertando mais, por conta da nossa competência. E Deus é tão fantástico, linguagem pobre, porque Deus é mais do que isso, que Ele não dá para as pessoas incompetentes algo que esteja acima da competência daquela criatura.
Tanto é que Jesus deixou claro, o fardo nunca é além do ombro. Quando eu comecei na minha profissão, vieram casos simples para eu executar na minha profissão o atendimento a estes casos. Mas à medida que eu fui aprendendo, que eu fui melhorando, com os meus erros e acertos, cada vez mais foram complicados os casos que vieram para mim. Logicamente, hoje eu estou com 50 anos de profissão, então com isso nós podemos fazer coisas mais diferenciadas. Isso é na vida de todo mundo. Qual cozinheiro que começou fazendo aquele cardápio caprichado? Não, começou queimando o feijão. Mas depois, logicamente, foi se dedicando, foi se aprimorando e hoje certamente são exímios cozinheiros. Assim, nós podemos dilatar para toda a área, para toda a atividade profissional ou mesmo em outro aspecto de dedicação. Agora, para nós termos o bom rendimento, para ter sucesso em nível de evolução espiritual, todos nós estamos aqui só para evoluir espiritualmente, independente de sexo, de casta, de intelecto, de qualquer coisa. Nós todos no planeta estamos aqui para evoluir espiritualmente. Mas para que nós possamos lograr esse intento, são necessárias 3 coisas. A primeira delas é a reflexão. O Sócrates já dizia naquela época, a vida que não é refletida não serve para ser vivida. A vida que não é reflexionada, onde a gente não pensa o que é a vida, o que nós estamos fazendo aqui, não serve para ser vivida. Então nós precisamos reflexionar, refletir. Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde devo ir? E quais são os parâmetros que regem esta minha caminhada? Assim, eu estou refletindo, eu estou reflexionando, eu estou pensando como eu devo me portar diante deste programa. O segundo elemento é a inspiração. Nós precisamos muito da ajuda da espiritualidade, que 24 horas nos assiste. Quando estamos trabalhando, eles nos intuem para que nós possamos fazer aquele trabalho com apreço, de uma maneira correta, o benefício do bom resultado, e deixar de fazer aquilo que não pode ser feito para não termos insucesso. E a espiritualidade age 24 horas, procurando nos inspirar. Quando saímos do corpo, então aí já fica uma coisa mais direta. Nós vamos ali o nosso instrumento de trabalho, que é o nosso corpo. E nesse desdobramento é que acontecem coisas maravilhosas. Às vezes até levantamos de manhã e pensamos assim, vou deixar de fazer isso e vou fazer aquilo. Mas o dia a dia toma conta da nossa vida e nós continuamos fazendo as mesmas absurdidades de antes. E ao chegar do lado de lá, mediante o sono, o benfeitor vai dizer, e é a nossa combinação? E aquilo que nós combinamos? Você não está fazendo. Fala de novo. E por isso a espiritualidade nunca deixa de nos assistir. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, onde Kardec questiona, o anjo da guarda nos abandona? Sim, mas quando? Quando a gente não dá ouvido para ele. Mas ele volta a nos assistir? Sim, quando? Quando nós resolvemos dar ouvido às suas inspirações. Então precisamos reflexionar
E precisamos receber a inspiração da espiritualidade para que nós possamos encurtar o caminho de volta ao seio de Deus. E o terceiro elemento é a revelação. Nós precisamos ter orientação nos conduzindo como nós devemos agir. Porque se nós formos colocados aqui de qualquer forma, sem uma orientação, nós estaremos muito perdidos. E aí vem a revelação. A primeira revelação que nós tivemos foram os 10 mandamentos que Moisés nos trouxe. E na nossa infância espiritual, ele colocou ali 10 mandamentos, 8 tem o não na frente. Só 2 mandamentos que não tem o não. Guardar o sábado e honrar pai e mãe. Porque no primeiro, amar a Deus assim, não tomai o Senhor em forma de figuras, de representações. Ele já colocou para a gente não tomar o nome de Deus em vão. Como já começou colocando para a gente, não faça isso, um desrespeito ao Criador. Então, quando a gente é criança, o pai e a mãe chegam de mansinho e fala para a gente, não coloque o dedo na tomada, porque você vai tomar um choque. Não suba na mesa que você vai cair. Não corra sem olhar onde você está indo, que você pode bater de encontro a alguma coisa. Então, para uma criança, sempre o não, o não, o não. E assim Deus fez conosco. Colocou 10 mandamentos, 8 tem o não na frente. Aí vem Jesus. Já amadurecemos um pouco mais, trouxe a segunda revelação, que é a lei de amor. Jesus já não veio falar, não faça isso, não faça aquilo. Não, pelo contrário. Ele disse, fazei ao outro o que gostarias que outro vos fizesse. O maior mandamento da lei, amar a Deus, o próximo, como a si mesmo. Então, Jesus já começou a colocar para nós as assertivas. O que a gente deve fazer para ter um bom resultado nessa estada no seio da terra. Mas a doutrina espírita, eu chamo de GPS. O GPS da nossa vida vem nos mostrar o caminho, facilitando a nossa caminhada. Até colocando, se vocês fizerem assim, vocês vão ter um tempo muito curto para adentrar no reino de Deus. Agora, se vocês buscarem um outro caminho, vocês vão ter complicação. Pergunta 627 do Livro dos Espíritos. O Kardec perguntou, se Jesus já veio trazer a verdade, a lei de amor, o que vocês estão fazendo aqui? E os benfeitores disseram para ele, Jesus pregava em parábolas e alegorias, às vezes dando margem à má interpretação. Mas nós viemos para trazer a verdade, para desmascarar os hipócritas e confundir os orgulhosos. Nós viemos trazer a verdade para responsabilizar o homem pelos seus feitos. Então, a doutrina espírita é o GPS da nossa vida. Eu falo que existe 2 analfabetismos. Um é o letivo. A pessoa que não sabe ler nem escrever é analfabeta. Agora, o outro analfabetismo é não conhecer a doutrina espírita. Eu imagino que é muito difícil para a gente viver sem os conhecimentos da doutrina espírita. A começar que as nossas outras religiões irmãs não aceitam a reencarnação. Como é que nós podemos entender a vida sem reencarnação? A começar que a gente não vai aceitar Deus nos seus desígnios, nas suas prioridades. Como é que nós podemos falar de justiça de Deus sem reencarnação? Nasce cego, mudo, aleijado, totalmente deformado e vai desencarnar assim. Não experimentou nenhuma facilidade no seio da terra. Mas também, para onde que essa criatura vai?
não fez nem o bem nem o mal, ficou ali sugando. E a doutrina espírita explica para nós, nessa reencarnação compulsória, porque nem todo mundo participa da reencarnação. Nós aqui, a grande maioria, participamos da reencarnação. A Ellen Van Baa fez uma regressão de memória com seus pacientes, à época, 750 pacientes. E ela perguntou, vocês participaram da reencarnação, do programa? 81% dos pacientes participaram. E com isso ela passou a acreditar na reencarnação sem ser espírita, porque tinha noção plena que aquelas pessoas viveram experiências passadas. E por conta disso, ela perguntou, vocês participaram do processo reencarnatório? 81% disse que sim, 19%, não sei, não lembro. E para esses 81%, ela fez uma única pergunta, qual a primazia do programa? O que vocês entenderam como primacial para o programa reencarnatório? Destes 81 que foram submetidos à pergunta X, 90% deles responderam a mesma coisa. Ou seja, aprender a relacionar. Então nós todos estamos aqui com a proposta de aprender a relacionar. Com o periquito, com o papagaio, com o cachorro, com a planta, com os nossos companheiros de lar e até aqueles que estão na nossa vida por outros vínculos. Mas nós todos viemos para aprender a relacionar. Então a proposta é usarmos os recursos que temos para convivermos numa boa com todas as pessoas. E na pergunta 886, então, o Kardec questionando aos benfeitores como é que Jesus via a caridade, já deu a resposta. Materialmente, a gente, é ter a bondade com as pessoas, usar da bondade, da benevolência, da indulgência, ou seja, aceitar as pessoas como elas são, e perdoar incondicionalmente as falhas, os erros, as agressões que essas pessoas possam nos ter feito. Então, é uma norma de bom relacionamento. Como é que nós temos que relacionar com as pessoas? É agindo dessa forma, com bondade, aceitando a pessoa como ela é. Não precisamos conviver com ela conforme ela é, não. Aceitá-la como ela é. Mas não precisamos conviver com ela, uma vez que nós vivemos por afinidade vibratória. Um traficante, por exemplo, eu não vou escolher para ser meu amigo, meu companheiro. Não, ele vai cuidar da vida dele e eu vou cuidar da minha. Mas eu vou aceitá-lo porque ele é um traficante. É meu irmão, é filho de Deus. Então, o que posso fazer? A não ser aceitar essa atitude infeliz. Sabendo que ele vai ter uma hora que responder pela sua inabilidade, pela sua atitude infeliz. Mas eu tenho que aceitá-lo. Aceitar qualquer tipo de criminoso. Ao invés de condená-lo à forca, condená-lo à morte, pelo contrário, eu tenho que orar por ele. Pedindo que a misericórdia divina haja a favor dessa criatura. Que ainda não entendeu que tem um mandamento na lei que diz, não matar. Então, nós temos que aceitar a pessoa como ela é. E agir com perdão quando alguém nos infelicita por alguma razão. Isso é a revelação que a doutrina espírita nos traz, para que a gente possa aproveitar muito bem a nossa estada aqui na Terra. E Deus, na sua misericórdia irrestrita, escolheu uma pessoa fantástica para cumprir uma promessa do Cristo. Quando ele diz, se me amais, guardai os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai e ele vos enviará um outro Consolador, que é o Espírito de verdade,
que vos revelará muitas coisas que eu não vos posso revelar agora, bem como recordará muitas coisas que eu vos tenho dito. E qual é esse Consolador, senão a doutrina espírita? Toda sintetizada pelos Espíritos, da Pleiade Espírito de Verdade. E qual doutrina é mais consoladora que a doutrina espírita, que dá todas as respostas para todos os nossos questionamentos, inclusive soluções fantásticas, como por exemplo, a gente pega um assassino profissional e que em tese por algumas outras pessoas cultivando outros raciocínios, está condenado ao fogo do inferno, eternamente. Aí Jesus teria passado por mentiroso quando ele disse que meu pai não tem nenhum filho a perder. E Jesus, como é o dono da verdade, então tem que ter uma solução para aquele assassino profissional. E qual seria? Reencarnar. E esse, então, vai numa reencarnação compulsória. Não tem condição de estar programando a reencarnação. E dentro desse critério, Deus foi tão maravilhoso que deixou para esse indivíduo uma mãe que ele não merece. E via de regra, é uma mãe especialíssima que adota um ser na excepcionalidade. E dizem os Espíritos que essa reencarnação compulsória só acontece quando um espírito lá, na transcendência, hipoteca solidariedade àquela reencarnação. Então é alguém que vai pleitear e depois diz, eu vou com ele, eu vou cuidar dele, eu vou estar com ele. E vocês podem analisar, os espíritos mais comprometidos têm uma mãe, diga-se de passagem, fantástica, maravilhosa, que chega para aquela criaturinha, apesar de ser um assassino profissional, e diz assim, meu anjo dourado, olha como ele é lindo. Apesar da criatura estar naquela condição limitadíssima em nível físico. Mas aquela mãe o vê assim, dado o amor imenso que ela tem por aquela criatura, já assumindo esse compromisso antes de nascer. E para trazer essa doutrina para nós, então, escolher uma pessoa muito especial. Hippolyte Léon Denisard Rivel, o nosso Allan Kardec, que veio com uma tarefa dificílima. Em pouco mais de 10 anos, ele construiu essa pilastra inconcursa, inamovível, que é a doutrina espírita, que veio para ficar eternamente conosco. Um homem que tinha uma perspicácia, tinha vamos dizer assim, um conceito de ciência muito aprofundado, e não era Maria vai com as outras. Tanto é que quando ele foi convidado pelo Fortier, um amigo, para ver os fenômenos espíritas, ele disse, não acredita em nada disso. Mesa que levanta, caneta colocada numa cesta para estar escrevendo, só acredito se a cesta e a mesa tiverem músculo e nervo. Portanto, não vou perder tempo com isso. Só depois de 1 ano que o amigo o convenceu a participar de uma reunião mediúnica, onde aí ele teve a oportunidade de ver fenômenos fantásticos. E aí então ele começou a se interessar pelo assunto. E como falava vários idiomas, então ele perguntava a mesma pergunta em várias línguas para diferentes médiuns, que não conheciam inclusive a língua. E a resposta era a mesma, como no caso a primeira pergunta, quando ele diz, que é Deus? Perguntou para um médium, entre aspas, um médium que estava assessorado por um espírito, perguntou para o outro, em diferentes línguas, que é Deus? E a pergunta teve a mesma resposta, pelos espíritos que estavam usando aqueles médiuns. Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. E foi aí que ele teve o conhecimento do seu trabalho, do seu programa,
que um benfeitor amigo disse para ele: olha, você veio para colocar todas essas informações que nós estamos trazendo para você, alinhadas de tal forma que a humanidade possa desfrutar dessas informações no futuro. E aí Kardec se deu conta que estava numa enroscada. E perguntou: mas eu vou conseguir? Sim, desde que você haja com consciência, desde que você se discipline para isso, desde que você assuma o compromisso, porque se você não o fizer, nós vamos colocar outra pessoa no seu lugar. E aí mexeu com os brios do Kardec, e ele foi realmente questionar os espíritos. E trouxe a primeira obra em 1857, que é o Livro dos Espíritos. Inicialmente, 501 perguntas, para depois ampliá-la e trazer esse monumento, que é o Livro dos Espíritos. Bom que se diga Livro dos Espíritos, não dos Espíritas, como muita gente, ainda não conhecendo a doutrina, pronuncia. E esse livro hoje contém 1018 perguntas. E 1018 respostas mais inteligentes do que as perguntas. As perguntas, logicamente, feitas por Kardec, e as respostas dadas pelos espíritos que compõem a pleiade espírito de verdade. E o Kardec, no seu aspecto didático, dividiu o Livro dos Espíritos em 4 livros. Interessante, um livro dividido em 4 livros. O primeiro deles, falando sobre a criação. E aí ele inclui o Criador, o nosso Criador, com as suas particularidades e tantas situações envolvendo o nosso Criador. Primeiro livro. O segundo livro falou do mundo espírita, falando dos espíritos, como é que eles vivem no mundo espiritual, como é que eles reencarnam, como eles vivem aqui, quais os deveres e obrigações, como eles desencarnam, o que está esperando por essas criaturas no mundo espiritual, como eles vão desencarnar. E lá na frente, como vão reencarnar novamente. O terceiro livro fala das leis morais. Leis morais. E essas leis são 10. Lei de adoração, de reprodução, de trabalho, de destruição, de construção, de liberdade, igualdade, lei de sociedade e progresso, justiça, amor e caridade. São 10 leis. E essas leis tratam da nossa relação com o mundo, nas suas mais diferentes faces. A lei divina, lei natural, trata da nossa vida de relação. E o último livro, das Esperanças e Consolações, fala das nossas atitudes e das consequências benéficas e maléficas, de acordo com a nossa vivência aqui no seio da terra. E o Kardec, para dar continuidade a esta obra, ele escreveu mais 4 obras. Escreveu tantas outras, mas especificamente para dar continuidade a essa obra, que é o Livro dos Espíritos, escreveu mais 4. Para falar da criação, ele escreveu a Gênese, que trata muito bem da criação divina. E poucas pessoas se interessam por ler, estudar esse livro, a Gênese. No seu capítulo 18, falou sobejamente sobre o que nós estamos passando aqui agora com o Covid, com essa doença, essa transformação planetária. O que está por acontecer? O que está acontecendo? Ele tratou muito bem disso no capítulo 18. Basta a gente estudar, está tudo escrito muito bem lá. Falando do mundo dos espíritos, ele escreveu o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é um tratado de como os espíritos relacionam conosco, como nós relacionamos com eles, as particularidades dos espíritos encarnados e desencarnados. O Livro dos Médiuns é um livro fantástico, que às vezes a pessoa pensa assim, mas é só quem tem mediunidade e que trabalha mediunicamente que tem que estudar. Não. O Livro dos Médiuns é uma fonte inesgotável de informações a respeito das nossas
paranormalidades, ou seja, das nossas mediunidades, porque nós todos somos médiuns. Uns de uma maneira ostensiva, que é o mediunato, e outro de uma maneira mais limitada, que é o mediunismo. Mas nós todos somos médiuns. E interferimos na comunicação dos espíritos com a nossa condição moral. Por isso Kardec fez questão de trabalhar o terceiro livro, escrevendo o Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da moralidade, de como nós devemos nos comportar. E o Mário Frigério tem uma colocação muito interessante, que ele diz o seguinte, que o Evangelho está representado por 4 palavras, 3 muito pouco conhecidas. A primeira palavra é abesana. Vocês já ouviram falar nessa palavra abesana? Acredito que não. Eu também não tinha ouvido. E fui procurar. A abesana é aquela linha que a gente vai cultivar o campo e a gente risca com uma máquina, trator ou uma plantadeira, qualquer uma, ou um riscador, que a gente, um sulcador, que a gente tinha, e hoje já não tem mais, mas o trator ainda existe, com disco e marca aquela linha reta. Hoje, já com a curva de nível, vai encurvando. Mas, de qualquer forma, a primeira linha que determina o plantio. Vocês já viram plantação de seringueira, não viram? A gente olha num lado, todas as árvores estão retinhas. Olha no outro lado, todas as árvores são retinhas. Por causa da abesana, que é essa linha que inicia o plantio em qualquer cultivo, para que ele seja plantado adequadamente. O Mário Frigério diz o seguinte, que o Evangelho tem uma retidão, uma linha reta, não coaduna com situações incertas. Tanto é que Jesus diz que a sua palavra seja sim, sim, não, não. O que passa disso provém do maligno. E a nossa consciência é que vai dizer sim ou não, porque toda a lei está na nossa consciência. O Evangelho vai explicar, você deve agir dessa forma. 28 capítulos, falando sobre os mais diferentes temas. E para isso, então, veio a segunda palavra que o Mário nos trouxe, repristinar. Vocês já ouviram essa palavra, repristinar? Eu nunca tinha ouvido. Repristinar significa trazer à obra a originalidade. Se nós pegarmos, por exemplo, uma igreja gótica, e que de repente vai assumindo um aspecto barroco, com a colocação dos anjos, colocação ali daqueles peitorais, que vai dando a característica da obra barroca, e depois entram uns outros artistas que deformam inserindo as suas particularidades, é o chamado rococó. Então transformamos uma obra gótica, linda, maravilhosa, no rococó, que já começa a descaracterizar aquela obra. Repristinar significa trazer aquela obra à sua essência. É o que aconteceu com o Evangelho. O Evangelho foi descaracterizado por muitas pessoas, inclusive muitos representantes de religiões, que usaram as palavras do Cristo para atender às suas necessidades. Ou atender às necessidades daquela coletividade que a pessoa se sentia responsável. Ou, muitas das vezes, fazendo com que o Evangelho não fosse conhecido na sua essência, para que ficasse apenas com o privilégio de seu conhecimento, para não dividir com as pessoas. De tal forma que o Evangelho foi deteriorado na trajetória do tempo. Mas foi repristinado pelos Espíritos. Porque além da prédica do Cristo, que é a Boa Nova, que é o Evangelho, o Kardec dissecou o assunto, mostrando na profunda verdade o que aquilo queria dizer. E ainda contou com beneplácito, com a ajuda dos Espíritos amigos, nas instruções dos Espíritos, falando o que aquilo significava. Portanto, o Evangelho não tem, o Evangelho segundo o Espiritismo, não tem nenhuma colocação das mãos de alguém que pudesse deteriorar o conteúdo do Evangelho. Pelo contrário, aquilo que estava deteriorado, os Espíritos vieram e colocaram, repristinado,
devolvendo a sua origem. Então, estudar o Evangelho do Cristo, nós podemos estudá-lo dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, porque foram os Espíritos que trouxeram essa particularidade, a veracidade dentro das prédicas de Jesus. Quer ver um exemplo disso? Jesus disse assim: quem não odiar o pai, a mãe, a filha, o parente, não serve para ser meu discípulo. Jesus não pode ter dito isso. Disse, mas não pode. E se ele mandou amar, como é que ele fala para odiar? Então a gente vai lá no Velho Testamento e diz assim: Jacó amou mais Raquel do que Lia. E Jeová, percebendo que Lia era odiada, ou seja, amada menos do que Raquel, então Jesus teria dito: quem não amar menos o pai, a mãe, a filha, o parente, do que a mim, não serve para ser meu discípulo. E isso é uma verdade, porque quem ama Jesus acima de tudo, ama muito a família. E quem ama a família mais do que Jesus, não ama muito a família. Isso foi trazido pelos Espíritos, para que a gente não tenha dúvida. É um capítulo só, estranha moral, aquilo que parece um absurdo. Os Espíritos vieram dissecando o assunto, mostrando para nós como nós devemos entender. Então o Evangelho foi repristinado. A terceira palavra que o Mário trouxe, transumância. Transumância, sabe o que é transumância? É quando o animal está lá no vale, entra uma época de calor e ele sobe e vai para o morro. Quando entra o inverno, ele desce e vai para o vale. Isso chama transumância. E o Evangelho é uma verdadeira transumância, fazendo com que nós saiamos da ignorância, das nossas dificuldades, dos nossos sofrimentos, e vamos buscar as alturas, onde nós vamos ter realmente situação muito aliciadora, muito envolvente. Porque todas as vezes que nós seguimos Jesus, ele disse assim: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Então, seguir o Evangelho significa subir, elevar-se. E a quarta palavra que ele trouxe é a sublimação. Sublimação é da lei física, é a transformação de um sólido diretamente para o gasoso, sem passar pelo líquido. Isso é a sublimação. E quando a gente estuda o Evangelho, nós estamos nos sublimando, vencendo as sombras da nossa alma, do nosso inconsciente, do nosso espírito, transformando-as em luzes, em vibrações positivas. Por isso que é fundamental que a gente esteja estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, para entender a mensagem e vivenciá-la em nossas vidas. E por incrível que pareça, se a nossa proposta, a nossa transformação espiritual, 98% das pessoas, ou melhor dizendo, 97% das pessoas estão vivendo mais a materialidade. 2% estão vivendo a religião. E só 1% está vivendo a religiosidade. Então imagina como nós ainda estamos equivocados. A gente levanta cedo, toma o café e vai para o trabalho. Volta, almoça, tem aquela cesta, né? Aquele descansozinho rápido, volta para o trabalho. Chega em casa, esperando aquela sopinha quente, toma, depois vai para a televisão, onde a gente não vai aprender nada de bom. Ou vai buscar o sofá para dormir logo em seguida, quando não, vai buscar o sexo para no outro dia levantar e começar tudo de novo. Vocês que são espíritas, nós que somos espíritas, talvez estejamos pensando: não, mas não é bem assim, a gente tem outras preocupações, coisa e tal. Mas isso é 3%. 97% está na materialidade, vivendo esse mundo material, de conquistas materiais, de preocupações materiais, de busca da matéria. Aí vai desencarnar de que jeito? Haja vista a nossa condição, nós já temos 6.000 reencarnações como ser humano, e não temos nenhuma virtude ainda. Então veja que nós precisamos estudar muito o Evangelho, para entender a proposta de Jesus e vivenciá-la. E o quarto livro, que é das Esperanças e Consolações, o Kardec escreveu O Céu e o Inferno, a Justiça Divina,
que é um livro que a gente deveria ter na cabeceira, junto com o Evangelho. Porque o Evangelho mostra com a retidão, mostra, vamos dizer assim, na sua pureza, o que a gente deve fazer. E ainda, nos levando à sublimação, a gente também precisaria estudar o céu e o inferno para perceber que em não fazendo aquilo, as consequências. E o Kardec evocou uma série de espíritos conhecidos por ele, encarnados, e que depois voltaram desencarnados para falar para ele da sua experiência no mundo espiritual. E ali a gente vai ver que a vida não é brincadeira, que nós não estamos aqui passando férias, que a gente não está aqui só para fazer graça para os outros, que nós estamos aqui para fazer a coisa acontecer. Quem pensa assim arruma um jeito, quem não pensa arruma uma desculpa, é mais ou menos por aí. E a gente é cheio de arrumar desculpa, mas a carne é fraca, eu sou ainda tão pequeno, e a pessoa vai justificando. Tanto é que quando ele pergunta, você bebe? Uma cervejinha. Não fala que é uma cervejona, né? Que é já para minimizar a culpa, né? É uma cervejinha. E se perguntar, você faz coisa errada? Não, sabe como é que é, né? Coisa e tal. Já quer arrumar desculpa para as coisas erradas que se faz. Não tem desculpa. Nós temos que alinhar com a proposta de Jesus, e Ele é perfeito, Ele é o modelo e guia da humanidade, não dá para a gente fugir desse esquema. E quando a gente começa a entender isso, o nosso progresso é rápido, porque quando não entende, o progresso é aritmético, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas quando a gente entende, o progresso é geométrico, é 2, 4, 8, 16, 32. Então, o Martins Peralva tinha razão. Nós somos milionários pelo Espiritismo, porque nós já entendemos de doutrina espírita. Agora, Jesus colocou lá no Espírito Consolador, o Consolador prometido, está lá no 4º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, mas instruí-vos. Daí a importância da gente instruir, principalmente os nossos filhos, os nossos netos, aquelas pessoas que estão à nossa volta, e que nós temos o dever, para não dizer a obrigação, de ensinar essas criaturas. E hoje, infelizmente, a gente percebe quantas pessoas frequentam uma religião. Em Rio Preto nós temos 500 mil, quase 600 mil pessoas, eu não sei os dados estatísticos do momento, mas entre 500 e 600 mil pessoas. Quantas delas você acha que frequentam para valer uma religião? Aí nós vamos voltar nos 97%. Poucas são as pessoas que frequentam para valer uma religião. E que levam os filhos. Se todo mundo levasse os filhos para a evangelização, não haveria casa religiosa para atender todas as crianças. E, no entanto, a evangelização continua vazia. Qualquer casa religiosa, as crianças não estão frequentando. Eu fico pensando, onde está a nossa responsabilidade como avós, como tios, como pais? No sentido de educar essas crianças, uma vez que a educação começa muito cedo. A fase mais importante da nossa vida é 1 ano e 9 meses. 9 meses no ventre materno e 1 ano depois que nasce. É ali que nós vamos praticamente definir o psiquismo das nossas crianças. E hoje eu vejo que poucas pessoas se preocupam com isso. Principalmente nesse mundo hoje em que as mulheres têm que trabalhar fora. Já de cara coloca as crianças na creche. E quando engravida, já é um estudo feito. Na grande maioria as crianças são rejeitadas na gravidez. Não era a hora. Meu Deus, eu não queria que viesse nesse momento. Não posso estar grávida de jeito nenhum. Imagina, agora, nem pense. A rejeição é imediata. Dificilmente é aquela gravidez, meu Deus, que bênção. Eu vou receber agora um espírito que vai nascer, vai me fazer companhia, eu vou poder ajudá-lo, vai ser ótimo. Poucas são as gravidezes desejadas nesse sentido. Sempre tem um senão. E aí começa já a formação personalística dessa criança. Tanto é que hoje nós já estamos fazendo um trabalho na nossa casa com grávidas. Nós estamos dando cursos para essas grávidas.
Agora, 5 temas nós estamos abordando, para que elas comecem a entender os seus direitos, as suas obrigações, os seus deveres, e quanto ela tem que valorizar aquele espírito que está no seu ventre, para iniciar ali a formação dessa criatura. E depois já vinculá-la a uma casa religiosa. Qual seja, porque nem sempre as que nós estamos assistindo são espíritas. Às vezes não, de outras religiões. Nós assistimos todas as criaturas que lá se aportam grávidas. Então, que procurem a sua religião, mas levem as suas crianças para ouvirem falar de Jesus e de Deus. Nós fazemos palestra na cadeia pública. E outro dia eu estive lá e um rapaz disse para mim, amigo de infância dos meus filhos. E ao me defrontar com ele, ele disse, o senhor me conhece? Eu não conhecia. Eu sou amigo dos seus filhos. Uma denominação que ele colocou no momento. Foram amigos em crianças. Mas agora, já é um adulto, eu sou amigo dos seus filhos. Eu falei, que legal, como é que você se chama? Fulano de tal. Ah, sim, agora eu lembro dos meus filhos falar de você. Pois então, eu estou feliz de estar aqui. Como feliz de estar aqui? Porque somente aqui eu ouvi falar de Jesus e de Deus. Porque os meus pais nunca falaram para mim de Jesus e de Deus. Eu fico pensando, conversando com os jovens hoje, é surpreendente. Muitos jovens não acreditam em Deus. E por isso está acontecendo o indesejável, suicídio em massa entre os jovens. E na classe social de elite, porque os jovens não conseguem conviver com frustração. As pessoas menos aquinhoadas, mais pobres, vivem frustradas desde que nascem. Por isso, não se matam na proporção das criaturas da elite. Porque hoje, nós não esperamos os filhos pedir, a gente dá, e dá. E mesmo que tenha muito, continua dando. E uma psicóloga alemã, a Christina Bern, falou que para nós evitarmos o insucesso, a desdita dos nossos filhos no futuro, nós temos que criá-los com frustração. Começou dizendo que se tem um quintal em casa, fala para varrer e paga regiamente o trabalho dessa criança. Se tem uma planta para regar, peça a criança para regar. Ela pode fazer isso e paga regiamente. No final, ela junta uns dinheirinhos, quando quer um presente, vai e compra. Porque o que está acontecendo hoje? Não tem lugar na nossa casa para colocar tantos presentes que todo mundo dá e quer agradar aquela criança. E ela é criada numa situação irreal. E quando cresce, protegida, super protegida, vai encontrar dificuldades. E o Cristo disse isso, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então nós temos que criar nossos filhos com aflições desde o começo, com frustrações, para eles suportar os revés da vida, porque a vida lá na frente não vai ser fácil. Então nós precisamos estar pensando nisso. E a criança que não é bem tratada em casa, com amor, com carinho, porque educar é um ato de amor. Quem ama, educa, quem não ama, deseduca. Para educar tem que ter amor no coração. E por isso a importância dos mais velhos se prepararem para isso. Porque hoje as mulheres trabalham em casa e deixam os filhos com as vós, com as suas respectivas mães, ou com o irmão mais velho dos seus filhos. E essas crianças não vão ser bem tratadas, não vão ser bem cuidadas. Ah, mas ficando com a avó é. Não, a avó não tem o papel de educar, nem o avô. A educação tem que partir dos pais. E os avós querem agraciar aquela criança, quer ser boazinha, quer ser bonzinho com aquela criança. E isso não é educação. Educar é apelar pelas prioridades da alma. Então tem criança que precisa ser admoestada regiamente, enquanto que outras não precisa nem falar nada, que ela cresce sozinha e vai embora sem nenhum problema. E esse papel é de pai, é de mãe, e não de avô e de avó, e muito menos de irmão mais velho. Então nós temos compromisso com a família de educar as nossas crianças, para amanhã não chorarmos lágrimas amargas de ver os nossos filhos numa situação muito constrangedora.
E independente de qual seja a religião, Jesus é o modelo e guia da humanidade. É Ele que é o dono da verdade, é Ele que nós devemos seguir, é Ele que nós devemos estudar. É o Evangelho segundo o Espiritismo que tem que estar ao lado do nosso travesseiro, não debaixo. Que muita gente acha que vem por osmose, né? Bota deitado a cabeça em cima do travesseiro e acha que vai entrar as informações. Não. Vamos ler todo dia antes de dormir. Lê uma página. Sabe quanto tempo dá para ler uma página? 1 minuto. 2 minutos. Se for uma mensagem do Santo Agostinho dilatada, demora 5. Mas 5 minutos. Por isso a gente tem que ter critério, disciplina. Precisa estar consciente dessa responsabilidade, de estarmos trabalhando para evoluirmos espiritualmente com a asa do intelecto e a asa do sentimento. O Evangelho continua sendo o nosso roteiro libertador. A doutrina espírita, no seu contexto global, traz para nós a orientação ampla, holística, para que a gente não alegue ignorância, para que a gente não perca tempo, para que a gente não deixe passar em branco as oportunidades que nos são dadas, como a pergunta 642 do Livro dos Espíritos. Basta não fazer o mal para ser agradável a Deus? Não, tem que fazer o bem, porque de ordinário somos responsáveis até pelo mal advindo do bem que nós deixamos de fazer. Então a doutrina espírita não passa a mão na cabeça de ninguém. Ela é clara. E a gente sabe que ninguém muda ninguém. É a pessoa que tem que se mudar na medida em que passa a entender da necessidade da sua mudança. E o tempo urge. Diz o Chico que nós vamos desencarnar todos, aqui. Todos nós. Vamos desencarnar e arrepender de 2 coisas. O tempo perdido e o bem que nós deixamos de fazer. Então nós temos que estar vigis, atentos para essa realidade. Porque não sei se eu vou desencarnar hoje à noite. E esta hora é uma hora que nós vamos chegar do lado de lá e vamos ter que prestar conta à nossa própria consciência, porque vai passar um filminho e nós vamos ter que mostrar aquilo que nós fizemos. Não para os outros. Sim, os circunstantes vão tirar conhecimento dessa experiência, mas mais essencialmente para nós outros que temos que fazer um balanço do que nós fizemos para programarmos uma futura reencarnação. E se hoje nós estamos aqui na Terra é porque nós perdemos muito tempo. Deixamos de ouvir Jesus há 2000 anos para cá, sem levar em conta tantos outros anos que nós não tivemos Jesus por modelo e guia. Mas do momento que ele chegou, aí já não temos mais que reclamar. E privilegiados pela doutrina espírita, mais ainda, sabendo que a caridade é realmente a pilastra da nossa doutrina, dentro do conceito de bondade, de indulgência e perdão. Portanto, o Senhor Jesus, enquanto a terra luta, sofre e não descansa, e o homem atribulado se exaspera, guardamos-te a vida e a presença na lembrança, cantando o teu Natal perante a nova era. A tua proteção é luz que não se altera, no tempo que se foi e no tempo que se avança. Cada hora contigo é nova primavera, em florações de fé e lauréis de esperança. Glória a Deus nas alturas, canto inesquecível, és tu, mestre do bem, que te abaixa de nível, trazendo a paz, a esperança e o amor aos tutelados teus. Agora, embora haja prenúncio de guerra, nós te amamos, Senhor Jesus, acima das armas da terra, procurando contigo a integração com Deus. Muita paz. Sorteio de um livro aqui, olha, lindíssimo, Desencanto, do Fenelon. Quem tem o número 75? Está na mensagem. Vem aqui pegar o livro. 75. Se não tiver com ninguém, eu vou falar o meu. Não? Ah, que bom. Obrigado.
vamos tranquilizando mais ainda os nossos pensamentos, aproveitando essas energias maravilhosas da palestra desta noite, em que estamos nos sentindo harmoniosos, calmos. Senhor Jesus, como é bom, Senhor, no final das atividades dessa noite, agradecer a Ti pelo Teu Evangelho de luz, de paz, de amor, reconhecendo a Sua indispensável presença e providência entre nós. Abraçar os amigos de luz, sempre ao nosso lado, iluminando a nossa jornada na direção do bem. Cumprimentar os trabalhadores, os frequentadores, os visitantes desta noite, entregando a nossa convicção de que a misericórdia divina está muito mais próxima de nós, muito mais perto de nós do que normalmente temos notícias. Agradecer a Casa Espírita que nos acolhe e orienta. E nesse momento, Senhor, queremos captar e com todo o nosso carinho e afeto, irradiarmos energias benfeitoras aos irmãos aqui presentes. Aí desejamos, Senhor, que essas energias atinjam a todos, no corpo, na mente, no espírito, envolvendo o corpo, recuperando a saúde, renovando o ânimo, o bem-estar, a disposição, atuando na mente, Senhor, trazendo entendimento que dificuldade, queda e fracasso são oportunidades para progredir, existindo somente o avanço, que na hora mais escura da noite, Senhor, é o prenúncio do amanhecer, que nos dias mais sombrios do inverno prossegue incessantemente os preparativos para a primavera, que a dificuldade, na verdade, Senhor, é o valioso trampolim para a nossa melhora, o nosso progresso, a nossa transformação. Essas energias serenam e acalmam o nosso espírito e vão envolvendo todo semeador. Eu convido os irmãos aqui presentes para irradiarmos para os nossos lares, aos nossos lares, Senhor, onde estão pessoas tão importantes para nós, que amamos tanto, que possamos ser os mensageiros do entendimento, da compreensão, da reconciliação, que possamos ser os mensageiros do carinho, do afeto, da alegria. E voltando para cá, Senhor, queremos agradecer ao Dr. Aguinaldo pela bela palestra que nos entregou essa noite e desejamos voltar para os nossos lares, melhores, renovados, fortalecidos, entregando o nosso melhor, Senhor, e confiando na providência divina, na manifestação da divina e maravilhosa ordem em nossas vidas. É isso, Senhor. Muito obrigado. Que a Tua paz esteja com cada um de nós, hoje e sempre, e que assim seja.